Queridos, vamos para o nosso terceiro estudo sobre os 50 mandamentos de Jesus. Hoje queremos ver outros 4. Peço desculpas, muitos esperaram o estudo ontem, mas por causa do trabalho não foi possível, então estou um pouquinho atrasado, mas esperamos que seja de bênção para você. Hoje queremos começar com o 9º mandamento, a ordem de Jesus, quando ele diz: caminhe a segunda milha. É um texto bem conhecido, está em Mateus capítulo 5, versículo 38 em diante, onde ele começa dizendo: ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Depois ele diz: se alguém quiser demandar com você e tirar a túnica, dá para ele a capa também. E se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Essa é a vontade do Senhor Jesus, que os seus que têm um coração transformado andem dessa maneira. Começando com o primeiro enunciado, a primeira frase que ele faz: porque Deus ordenou olho por olho, dente por dente no Antigo Testamento. Deus conhece o coração humano e Ele sabe como nós somos propensos à vingança, como nós somos propensos a devolver mais do que aquilo que nos foi causado. Logo no começo da Bíblia, de Gênesis, nós temos ali entre os descendentes de Caim, nós temos o Lameque, tá? No capítulo 4, e esse Lameque, primeiro que ele pega 2 esposas, ele começa com a poligamia, mas é um homem tão orgulhoso, cheio de si, e veja o que ele diz aqui: matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque ele me pisou. Interessante, ele sofreu alguma ferida, talvez uma briga, né? E o outro causou uma ferida nele. E aí ele decidiu matar esse homem. E esse rapaz, não sei, parece que pisou, também foi algum desacordo, alguma coisa assim, também matou. Então, é incrível a que ponto o ser humano é capaz de chegar quando ele abriga o ódio no seu coração. E Deus, ele já determinou na lei mosaica, olho por olho, né? Ou seja, se a pessoa ferir o olho, que ela perdesse o olho, dente por dente, queimadura por queimadura, e qualquer outro dano grave ao outro, né? O outro pagaria até ali. Agora, esse texto que nós encontramos em Levítico capítulo 24, né? Do olho por olho, dente por dente, ele está dentro de um contexto de um julgamento, de um tribunal de justiça. Então, quando a gente começa a ler um pouquinho antes ali, houve um problema com um homem que morava entre o povo de Israel. O pai era um egípcio, a mãe era uma israelita, e ele acabou amaldiçoando a Deus, ele acabou se encrencando com outro e coisa assim, e aí Deus começa a dar ordens para Moisés. Então, o contexto é o contexto do tribunal. Então, se houver um juiz, o juiz deve fazer com que aquela pessoa que prejudicou o outro, que ela pague o preço até esse ponto. Agora, isso não dá direito à vingança pessoal. Nem no Antigo Testamento eles podiam dizer: a pessoa me fez isso, agora eu tenho o direito de fazer isso para ele. Não. Inclusive Provérbios, capítulo 24, 29, diz: não digas, como ele me fez, assim lhe farei. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Deus está dizendo aqui na sua palavra, Antigo Testamento já: não faça assim, não haja assim. Então, já não era permitido naquela época. Então, não a vingança. Agora Jesus, ele vai mais longe, ele diz, e dá 3 exemplos. Se alguém te bater na face direita com a sua mão, então você ofereça para ele a esquerda. E esse golpe no lado direito, normalmente você bate com a mão direita. Você só pode dar
quando você bate assim. E era extremamente humilhante essa batida no rosto do outro e doído também, porque se batia com esses ossinhos todos no rosto de uma outra pessoa. Não era humilhante e era doído, mas Jesus diz, ofereça o outro lado. E agora vamos para outra pergunta aqui, quando Jesus manda oferecer a outra face, deixar a túnica, caminhar a segunda milha, que estilo de vida teriam os seus discípulos? Porque ele não está pedindo isso para as pessoas do mundo. Não. Essa não é a atitude do governo. A atitude do governo é manter o olho por olho, dente por dente, manter a justiça. Mas aqueles que são filhos de Deus, eles devem ter uma atitude diferente. Em primeiro lugar, de pacificador. Em segundo lugar, de renúncia aos próprios direitos. A gente está tão preocupado com os nossos direitos que a gente procura se aferrar a todas essas coisas. E Jesus diz, abra a mão. E terceiro, amor. Amar aquela outra pessoa. Oferecer a outra face. Caminhar com o outro a segunda milha. Deixar para aquele que quer arrancar a capa. É uma atitude de amor. Para quê? Para que essa pessoa seja tocada pelo amor de Deus. Então, essas são atitudes que nós, pelo poder do Espírito Santo, sim, podemos e devemos ter nas nossas vidas. Se o meu estilo de vida está refletindo algo diferente, então nós precisamos mudar e obedecer a Jesus. Isso também não significa que nós vamos ser, como se diz, os trouxas, né? O tempo todo só puxando o mais curto. Mas sempre que pudermos deixar uma marca de amor na vida de uma outra pessoa, devemos fazer sofrendo o próprio prejuízo. Você pode compartilhar um exemplo disso? Eu gosto da nossa história. Um dos melhores exemplos é a do Dirk Willems. E é um quadro muito bonito pintado dele, quando ele ajuda um outro homem a sair do gelo. O que havia acontecido? Ele tinha sido maltratado, estava na prisão, era um anabatista, um seguidor de Jesus. Por amor a Jesus, ele sofreu perseguição, emagreceu tanto na prisão que ele pôde sair da cela pela brecha ali que ele encontrou, e ele fugiu por um lago congelado, mas o gelo estava fino. Como ele era leve, o gelo suportou. Mas o guarda que foi atrás dele, esse caiu no gelo e ficou ali pedindo socorro. Quem o ajudou não foram os outros, mas foi o próprio Dirk Willems, que deu a volta e ajudou aquele que o perseguia. Ele morreu queimado numa fogueira por causa disso, pagou um preço muito alto, mas com certeza aquele guarda nunca esqueceu aquele gesto de amor. E é assim que nós devemos viver. Vamos para o 10º. Amem os seus inimigos. Mateus 5:44. Jesus diz assim no 43, ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. É interessante, no Antigo Testamento está escrito assim, amarás o teu próximo. Mas não está escrito explicitamente odiarás o teu inimigo. Mas isso era o que ensinavam os fariseus naquela época. E por isso Jesus também disse, ouvistes que foi dito e não escrito, porque essa era em parte aqui a tradição oral dos fariseus. E Jesus agora diz, olha, não é esse o estilo de vida que vocês devem ter. E aqui também é uma ordem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Pergunta é, este é um mandamento novo? Veja os seguintes textos. E é interessante, já no livro de Êxodo ali, versículo 4 e 5, se encontrares desgarrado o boi do teu inimigo, ou o seu jumento, lo reconduzirás. Se vires prostrado debaixo da sua carga o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudá-lo-ás a erguê-lo. Já ali no Antigo Testamento,
esse era o estilo de vida que Deus queria do seu povo. Que por pior que seja o dono daquele jumento, daquele boi, que agora está debaixo de problemas, está perdido ou está morrendo debaixo de uma carga muito grande, e você está vendo, né? O que Deus está dizendo, que bom, deixa ele ter um prejuízo agora, deixa, isso aí vem de Deus, ele vai pagar caro, porque ele me fez isso, agora isso está acontecendo como castigo para ele. Deus diz não, Deus diz, salva o animal dele, o boi e o jumento. Deus tem um cuidado sim com os animais, ele não quer que nós, ele não gosta de ver um animal sofrendo ou maltratado, mas eu entendo aqui que a preocupação maior de Deus não é com o animal, mas é com o fazer bem, né? Inclusive para o teu inimigo. E nós temos outros textos, como eu tinha passado para vocês também, ali, Provérbios capítulo 24, versículo 17 e 18. Quando cair o teu inimigo, não te alegres e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar. Está falando de algo bem humano. Normalmente, nós nos alegramos quando aquela pessoa que não gostamos, quando ele cai e as coisas vão mal para ele. E Deus diz, olha, cuidado, não faça isso, né? Para que o Senhor não veja isso e lhe desagrade e desvie dele a sua ira. Por duas coisas ele diz, não faça isso. Uma, para que o Senhor não veja que você está rindo por causa do problema do outro. E segundo, para que, se Deus estiver castigando ele, para que Deus não retire a ira sobre aquela outra pessoa. Então, precisamos ter cuidado, inclusive, com as nossas atitudes com relação ao outro. E o 25, 21, está aqui do ladinho, diz, se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão de comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Tem uma linda história ali no Antigo Testamento. Em Dotã, isso acontece em Dotã, quando Eliseu manda, né, que o rei alimente o soldado, o exército inimigo que veio para destruir Israel. E ele diz, alimentem eles e deixem eles irem embora. Então, uma história linda, mas não temos tempo de ver isso. Mas já no Antigo Testamento nós vemos qual é o coração de Deus, o que ele queria. Agora, o coração duro das pessoas, também dos fariseus, ensinava que sim, nós temos direito a aborrecer, a inclusive nos vingar e, de alguma forma, também procurar evitar aquela pessoa que nos fez o mal. E Jesus diz, não, seja proativo. Se Deus trata bem os maus e bons, e isso está aqui no versículo 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuvas sobre justos e injustos. Está trovejando lá fora. Que bom. Então, ele está dizendo, olha, Deus, Ele faz nascer o sol dele, não é o nosso sol, é o sol dele. E ele traz as chuvas sobre os bons e maus, Deus não faz diferença nenhuma. E é assim que deve ser o nosso estilo de vida também. O nosso estilo de vida normalmente é aquela pessoa que é boa, que eu gosto, essa aqui tem tudo comigo. Aquela pessoa que é ruim comigo, que eu não gosto, essa aí não tem nada comigo. Deus não é assim. Deus é um Deus abençoador. Onde Ele pode abençoar, Ele está abençoando, né? Com o sol, com a chuva e tantas outras coisas. Esse é o estilo de vida que Deus quer ver em mim e em você. O 11º mandamento. Sejam perfeitos. Mateus 5,48. Diz assim, portanto, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está dizendo, sede perfeitos, é uma ordem. Como é perfeito o Pai Celestial? Qual é o exemplo de perfeição que devemos seguir? O do Pai do céu. E a segunda pergunta, é possível? Não, não é possível. Deus, Ele é santo, Ele não tem uma mancha, Ele é perfeito em todos os sentidos. Ele é perfeito no seu caráter,
Ele é perfeito em tudo aquilo que Ele faz. Nós temos defeito no nosso caráter por causa do pecado, mesmo depois de nascer de novo, mesmo seguindo a Jesus, nós somos imperfeitos. Agora nós vamos dizer o quê? Ah, não tem jeito, somos imperfeitos, eu sou assim mesmo. Não. Um filho de Deus, ele não quer ser como ele era. Ele quer ser como Jesus. Ele quer ser como o Pai do céu. Que tipo de perfeição é indicado pelos versículos anteriores? E é isso que Jesus está mostrando. Que tipo de perfeição? Esse que nós já lemos antes, né? Amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios a mesma coisa? O que Jesus está dizendo aqui, que claro, nós devemos deixar o pecado. Nós já vimos no estudo passado que se existe alguma coisa na nossa vida que é pecaminoso, é tão sério na nossa vida que nós devemos estar dispostos a cortar a mão que peca ou arrancar o olho que está pecando. Tão sério nós devemos lidar com o pecado. Mas aqui o que nós temos é um Deus que lida com as pessoas com um coração bondoso, misericordioso, abençoador. E essa deve ser também a perfeição na nossa vida, para com o nosso próximo, de sermos pessoas que abençoam. Isso também não significa só passar a mão na cabeça deles. Deus também não faz isso, né? Deus muitas vezes também deixa as pessoas passarem por momentos difíceis e tudo isso, mas sempre para atrair as pessoas para Ele, para que as pessoas o conheçam, para que as pessoas o amem. Então, esse sede perfeito está muito ligado com o próximo. Cresçamos nisso. Vamos para o 12º. Não toquem trombeta. Assim, pelo menos eu enunciei, né? Jesus usa isso também, mas não é que Jesus é contra instrumentos musicais, mas aqui a gente entende. Mateus 6, do versículo 1 ao 4, ele diz a ordem de novo. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Lindo texto. O que Jesus quer que façamos nesse texto? Até parece quando a gente lê, né? Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens. Não faça, né, coisas boas. Não. Deixe a tua luz brilhar, Jesus disse. Mas para que vejam as tuas boas obras e glorifiquem a quem? O teu Pai que está nos céus. Todos nós temos uma tendência de, quando nós fazemos alguma coisa, sobretudo alguma coisa boa, de queremos ser notados e queremos também ser aplaudidos. Todos gostam dos holofotes, das luzes e de que outros nos aplaudam. E Jesus diz, olha, não faça o que você faz para ser aplaudido. Por quê? Porque aquilo que nós fazemos por gratidão, porque nós já recebemos tanto dele, porque recebemos tanto amor, recebemos a nova vida, o poder do Espírito Santo, e Jesus mesmo disse, em mim nada podeis fazer. Então, se nós fazemos boas obras e tudo isso, é tudo por ele. Então, toda a glória deve ser para ele e nunca para o engrandecimento próprio. Então, quando nós somos tentados a fazer obras para nos mostrar a melhor, então não fazer. Quando nós queremos esconder as obras por temor ou alguma coisa, então sim, deveríamos estar fazendo. Mas esse é um aspecto com o qual nós devemos cuidar. E é lindo ver ali Mateus 25,
quando Jesus, no julgamento das nações, ele junta todos, né? E aí ele faz a seleção. E aí ele diz, porque eu estive nu e vocês me vestiram, eu estive com fome e vocês me deram de comer, e assim por diante. E aí aquelas pessoas olharam uma para a outra e disseram, mas quando é que a gente viu você com fome ou viu nu, né? Ou em prisão, e assim vai. E eles, é como se eles não tivessem, né? Eles fizeram muitas coisas boas, mas eles não anotaram e não colocaram aquilo lá em cima para que todo mundo visse. Então, Jesus diz, essa também deve ser a atitude de vocês. Se vocês fizerem alguma coisa, façam o bem que vocês puderem, onde vocês puderem. Mas não esperem ser elogiados por isso. Talvez até o contrário, de vocês até sofrerem injustiças pelo bem que vocês fizeram. O apóstolo Pedro fala disso em 1 de Pedro. Né? Ele fala, é bom vocês sofrerem pelo bem que vocês fazem aos outros. Então, é claro que a gente também, no momento em que uma pessoa nos elogia ou fala bem, não fale para ele ficar quieto, não fale, olha, eu não recebo isso e tudo isso. Fica quieto, mas no teu coração, dê glória a Deus por isso, né? E agradeça ao Senhor por Ele ter te usado. Então, esperamos, né, que essas respostas tenham sido de ajuda, um desafio. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, esse é prudente construtor, né? E que a casa dele não cai. Por isso, vamos colocar o empenho, a nossa força e todo o vigor para podermos obedecer a Jesus e ser encontrados como servos fiéis. Essa é a vontade dele, que nós vivamos assim e quando ele voltar, que ele nos encontre. Fazendo o quê? Recapitulando, caminhando a 2ª milha, amando inclusive os nossos inimigos, sendo perfeitos na maneira de abençoar os outros, né? Como o Pai do céu é perfeito, e fazendo o bem, mas não procurando fazer o bem para sermos vistos, mas sim para abençoar o próximo. Que Deus te abençoe muito e até o próximo estudo.